Fala aí, meu povo, bom domingo pra vocês, hein? Assisti Atlético e Cruzeiro, grande vitória do Galo sobre o Cruzeiro, 2-1. Pra mim é uma vitória muito justa do Atlético e eu acho que a pegada do Galo, a mordida do Galo e a diferença de intensidade dos dois times ajudou a equilibrar as coisas. Um clássico é sempre equilibrado, mas eu acho que talvez tenha ajudado a desequilibrar as coisas, pra falar a verdade, em favor do Atlético. Eu vou mostrar pra vocês aqui vários dados que mostram que o Atlético duelou muito melhor do que o Cruzeiro, recuperou mais bolas, mordeu mais. Os dois gols do Atlético saem em recuperações de bola no segundo tempo. Mas eu acho que a tônica do jogo foi em nenhum momento deixar o Cruzeiro ser confortável. O Cruzeiro praticamente não tinha posse de bola de qualidade no campo de ataque. O Cruzeiro quase sempre estava sendo mordido pelo Atlético. Os domínios dos jogadores do Cruzeiro eram muitas vezes de lado ou de costas. E eles não tinham facilidade de atacar o Atlético. Acho que isso aconteceu em algum momento depois do 1-1. Acho que o Atlético recuou demais depois de empatar. Numa dessas saiu a roubada de bola e o segundo gol, então se era uma estratégia deu certo, mas foi o momento que eu acho que o Cruzeiro se sentiu mais confortável no jogo. Até poderia ter empatado o Cruzeiro, não seria de todo um resultado injusto pela criação efetiva dos dois times, né? O que cada um criou contra o gol do adversário. Se o Arroio faz aquele gol pelas chances criadas, seria até ok que empatasse, mas eu acho que se tivesse que ter um vencedor, o clássico, seria o Atlético. Destaque para mim muito grande para os atacantes do Galo, inclusive o Hulk, que mordeu muito. E por que inclusive o Hulk? Porque talvez fisicamente se espere um pouco menos do Hulk já nesse momento da carreira dele, que morderam muito para a saída de bola do Cruzeiro, os meio-campistas do Cruzeiro, e também os meio-campistas do Atlético, que também fizeram isso muito bem, e eu acho que conseguiram também colocar Dudu e Bernard para correr contra a defesa do Cruzeiro e lançar boas bolas e sair da pressão do Cruzeiro. Enfim, acho que o Atlético pegou o Cruzeiro, tá? Pegou mesmo. O que o Cruzeiro gosta de fazer, eu acho que gostará de fazer com o Tite, né? Porque muda o técnico, acho que o Cruzeiro vai querer ocupar o campo de ataque, dominar o adversário, ter muito mais a bola, atacar, pegar rebote, ter esse tipo de volume que o Atlético não deixou o Cruzeiro ter em nenhum momento do jogo. Sai na frente o Cruzeiro com o gol do Caio Jorge, um vacilo da zaga que deixa o Caio Jorge escapar no bom cruzamento do Kaique, como deixou. Você tem que seguir um jogador no Cruzeiro, é o Caio Jorge, é meio que indefensável que ele possa escapar e estar sozinho na marca do pênalti depois de um cruzamento. No primeiro tempo, o Atlético termina melhor. Eu acho que o jogo não teve um claro domínio, né, das ações. Eu acho que o jogo começa equilibrado, o Cruzeiro tem um bom momento, faz o gol. Eram alguns cruzamentos ali rondando a área do Atlético, mas eu acho que termina melhor o Atlético. Para mim não é pênalti do Kaique em cima do Bernard. Se tivesse sido um outro resultado, acho que teria muita reclamação, mas para mim é muito insuficiente. É o famoso pênaltizinho. Eu acho que não é para marcar um pênalti em uma jogada que o jogador desiste de disputar a bola, como foi o Bernard. Não é o suficiente para derrubar, embora o braço do Kaique esteja ali fazendo nada mais do que atrapalhar o adversário, né? Não é um braço natural, não é um braço de disputa, mas eu acho que é um pênalti que você só marca se você não entende de futebol, assim, se você não sabe a dinâmica do jogo e que claramente tem alguém tentando levar vantagem com aquela mão ali. Então acho que o Bernard valoriza demais, para mim não é pênalti. No segundo tempo, o jogo começa com um panorama parecido. O Cruzeiro não consegue sair jogando, o Cruzeiro não consegue que seus meias ou seus pontas e o Matheus Pereira consigam ter liberdade para dominar as bolas. O Caio Jorge quase sempre encaixotado no meio dos zagueiros do Atlético, que chegavam muito junto dele sem deixar com que ele dominasse, ele fizesse qualquer tipo de pivô, que ele girasse para correr. E numa das jogadas que o Cruzeiro tenta sair, recupera a bola, o Galo já tinha avisado o Dudu no lance anterior que ele vai por dentro, o Fabrício Bruno faz a falta, ele dessa vez vai para o fundo, cruza e o Bernard aparece muito bem para marcar. Depois disso, acho que o Cruzeiro cresce, o Cruzeiro melhora, quase chega o Christian para finalizar, algumas finalizações de fora da área. Acho que o Atlético recuou demais depois de empatar, até que vem as trocas, o time dá uma reoxigenada, ganha de novo força para pressionar o Cruzeiro, e numa saída do Fabrício Bruno de tentar girar a bola de um lado para o outro, se antecipa muito bem o Scarpa, e aí a bola cai no pé do Hulk, que faz um golaço, uma pintura, o come que ele dá no João Marcelo, né? E depois, ou no Jonathan Jesus, e depois a finalização no cantinho do Cássio. Tem muita qualidade o Hulk. Outra coisa é se ele consegue jogar assim o ano inteiro, se ele consegue manter isso durante toda a temporada, mas qualidade não se duvida que ele tem. Eu acho que é um bom reset dele com a torcida do Atlético. Acho que ficou tudo muito esquisito entre as três partes, né? Clube, Hulk e torcida. E eu acho que existe evidentemente uma muito boa vontade da torcida para com o Hulk, já tinha pedido para ele ficar.
mas eu acho que tende a ser uma temporada de altos e baixos, ou pode ser que seja uma temporada de altos e baixos entre os dois, pela relação longa como é e o desgaste que existe, mas eu acho que no final das contas o gol do Hulk para vencer o primeiro clássico do ano dá um momento muito grande de paz e de reconciliação entre todas as partes. Depois disso o Cruzeiro tem... Bom, o Atlético ainda tem uma chance com o Scarpa, né? Antes do Arroio perder um dos gols que há muito tempo eu não vi um gol tão perdido, porque ele está muito perto do gol e é só deixar a bola bater no pé. Ele tenta direcionar um pouco a bola demais para tirar do Everson e ela acaba subindo, mas era só deixar bater no pé. Depois da boa jogada do Gerson com o Matheus Pereira. Aliás, a entrada do Gerson foi boa para o Cruzeiro, deu mais ritmo, mais mobilidade mesmo ao meio campo no lugar do Lucas. Ele perde o gol e o Atlético ainda tem mais um contra-ataque com o Scarpa, que o Cássio acaba fazendo a defesa, o Igor Gomes, acho que é o Igor Gomes, né, manda uma bola na trave no finalzinho, enfim. Depois da do Arroio, o Atlético poderia ter feito mais um gol e ter terminado com uma vantagem maior ainda. Vou mostrar para vocês como que o Atlético guerreou melhor do que o Cruzeiro, disputou melhor do que o Cruzeiro, alguns números que eu peguei aqui. Olha só, o Atlético finalizou 7 vezes mais, não é vezes 7, né? O Atlético finalizou 20, o Cruzeiro 13 vezes ao gol. Teve 8 escanteios contra nenhum do Cruzeiro, mesmo com menos posse de bola. Porque o Atlético, e aqui eu sempre digo para vocês, posse de bola não é um parâmetro, jogou bem ou jogou mal. Posse de bola é só um parâmetro. Acho que o Cruzeiro queria ter a bola e o Atlético não queria ter. O Atlético queria morder o Cruzeiro e atacar rapidamente. Então o Atlético teve menos a bola e ainda assim conseguiu finalizar mais do que o Cruzeiro, porque era o que o Atlético queria fazer, ter menos a bola e finalizar mais, ser mais perigoso do que o Cruzeiro. O Atlético a bola ficou mais perto do gol do Cruzeiro do que do gol do Atlético. Em 32% do tempo a bola ficou na intermediária de defesa do Cruzeiro, em 27% na intermediária de defesa do Atlético, ou seja, quem ficou mais perto de atacar o rival foi o Atlético do que o Cruzeiro, em porcentagem de tempo também. O Atlético teve 34 ações na área do Cruzeiro, jogadas na área, toques de bola dentro da grande área do Cruzeiro, e o Cruzeiro 14 vezes na área do Atlético. O Atlético tocou na bola mais do que o dobro de vezes na área do Cruzeiro do que o Cruzeiro fez na área do Galo. O Atlético teve 7 bolas longas a mais do que o Cruzeiro, funcionaram as bolas longas do Atlético, para acionar Bernardo e Dudu especialmente, e 36 passes a mais no terço final de campo. O Atlético não queria muito joguinho de meio campo, não queria muito toca, procura espaço, quem queria isso era o Cruzeiro, então o Atlético queria bola longa e conseguia, e queria depois tocar na área mais perigosa do campo, no terço de ataque, e conseguiu também. Então todos os parâmetros ofensivos do Atlético, finalizou mais, teve mais escanteios, teve menos a bola porque ele queria roubar e correr, deixou a bola mais perto do gol do Cruzeiro do que do seu gol, tocou mais na bola dentro da área do Cruzeiro, trocou mais passes na intermediária do Cruzeiro do que o Cruzeiro na área do Atlético. Todos os parâmetros ofensivos do Atlético são melhores do que os parâmetros do Cruzeiro, apesar de que o Cruzeiro poderia ter empatado o jogo, mas se a gente olha isso daqui, a gente vê a superioridade do Galo. E nos desarmes e nos duelos também. O Atlético ganhou 59% dos duelos no chão nesse jogo, desarmou 16 vezes contra 10 do Cruzeiro, recuperou 15 bolas a mais, 47 contra 32 do Cruzeiro, interceptou mais passes. É normal que você desarme mais e que você recupere mais bolas se você tem menos a bola, né? Quem tem mais a posse de bola tende mais a perder a bola do que o rival que não tem. Mas o Atlético ganha mais duelos, desarma mais, intercepta mais passes. Enfim, mordeu muito mais o rival do que o Cruzeiro conseguiu fazer. Dos 7 jogadores que mais ganharam duelos, 5 eram do Galo. O Hulk foi quem mais ganhou duelos no chão nesse jogo. Depois vieram Lucas Romero, Matheus Pereira, Alan Franco, Vitor Hugo, Maicon e Coelho. Todos desses 7 jogadores, Matheus Pereira e Romero do Cruzeiro. O Hulk quem mais ganhou no Atlético, ganhou, se eu não estou enganado, 7 duelos. Deixa eu conferir aqui de novo para vocês. Estou pegando todos esses números se vocês quiserem conferir a idoneidade deles. Vocês não vão duvidar de mim, né? Então no SofaScore, tá? O Hulk ganhou 6 duelos, o Lucas Romero também ganhou 6, o Alan Franco também ganhou 6, Vitor Hugo 4, Matheus Pereira 5, depois Maicon 3, Coelho 3. Foram os que mais ganharam duelos, né? Então é isso aqui, esses 3 do Atlético, Hulk, Alan Franco, Vitor Hugo, e depois Maicon e Coelho contra Matheus Pereira e Lucas Romero do lado do Cruzeiro. Caio Jorge ganhou um duelo de 4 e o Hulk ganhou 6 de 9. Pra vocês verem a diferença dos atacantes e como que eles conseguiram levar vantagem sobre os seus marcadores. Então,
O Atlético ofensivamente conseguiu o que ele queria, recuperar, correr, atacar, tocar mais na área do Cruzeiro, finaliza mais do que o Cruzeiro, tudo isso, e ele conseguiu morder muito melhor. Tanto que os 2 gols saem assim, as principais jogadas do Atlético foram recuperando bolas para cima da tentativa de saída do Cruzeiro. Enfim, era um time, e me parecia isso, muito mais ligado no jogo do que o outro. Cruzeiro mais técnico, até acho que bem organizado para jogar, não acho que o Atlético esteve mal organizado e só teve raça. Às vezes eu acho que essa é uma má leitura. O Atlético estava bem organizado para roubar, o Atlético estava bem organizado para saber onde pressionar, quem pressionar, depois que pressionar, o que fazer, para quem entregar a bola, em que velocidade entregar a bola, se é no pé, se é para correr. Correr nas costas dos laterais do Cruzeiro, isso foi muito bem feito quando o Cruzeiro tentava sair. Enfim, eu acho que foi um grande jogo do Atlético e um jogo muito incompleto do Cruzeiro, que não conseguiu, acho que, ocupar o campo de ataque, sair jogando bem, ganhar os seus duelos para que os jogadores pudessem girar e a partir daí atacar. Para mim o Atlético foi superior, mereceu ganhar, é só um primeiro capítulo que nesse Campeonato Mineiro a gente deve ver mais, e é só janeiro, é só 25 de janeiro, a gente ainda vai ver muito mais durante a temporada desses 2 times. O que vocês não vão ver mais é esse vídeo, porque ele vai acabar agora. Então vocês fazem favor, se você chegou até aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal para ajudar quem está fazendo conteúdo para vocês. É uma troca de, enquanto eu faço um vídeo de mais de 10 minutos, vocês gastam 2 para dar um like, me parece justo. 2 segundos. É isso, gente. Boa semana para todo mundo, hein? Beijinho para vocês. Até mais.